Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda Carini e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto estudado na aula anterior, mas agora vamos focar nas definições de qualidade. Na aula anterior, nós compreendemos que a qualidade é muito importante para qualquer empresa e, claro, nós focamos um pouquinho nas empresas que trabalham com a área da biotecnologia. Mas agora a gente vai aprender o que é qualidade. Nós vamos ver quais são suas definições e quais são os seus conceitos. Vamos lá? E o sentido da palavra qualidade, no início, ele tinha uma conotação bem artesanal, ou seja, ele dependia daquele que executasse determinada atividade ou produzisse algo. Então, a qualidade, antigamente, estava atrelada unicamente ao produtor, ao artesão. Vamos citar um exemplo. Imagine uma pessoa que queria comprar um pão. E essa pessoa, ela com certeza iria optar pelaquela padaria que produzisse o melhor pão dentro de suas concepções, né? Com melhor custo-benefício, melhor sabor, melhor característica sensorial. Então, ela iria optar por esta padaria. E a qualidade daquele pão ela estaria atrelada intimamente ao padeiro que o produziu. Só que hoje a gente sabe que existem muitos fatores que podem influenciar a qualidade de um produto, do pão, no caso, como os ingredientes que foram escolhidos, a temperatura e a umidade no momento da fermentação. Então, existem vários fatores e a qualidade daquele produto, daquele pão, ela não vai depender só do padeiro, ela não vai estar só no produto final. Ela vai depender dos fornecedores dos ingredientes, vai depender da incubadora em que aconteceu a fermentação, vai depender do forno em que ocorreu a cocção, de como aquele pão foi armazenado. Então, a qualidade ela não está atrelada apenas ao produto final, ela vai em toda a linha de processo. Ela vai começar desde lá na aquisição das matérias-primas, dos ingredientes, até ao final da cocção, ao armazenamento. Então, a qualidade ela é contínua, ela é total. E o conceito de qualidade vai aparecer pela primeira vez na obra Estudo das Formas Geométricas, do filósofo Aristóteles. O termo qualidade ele vem do latim qualitate e é utilizado em situações bem distintas, nas mais diversificadas situações. Por exemplo, qualidade de vida das pessoas de um país ou região, qualidade de água que se bebe ou do ar que se respira, qualidade de um alimento que é produzido, qualidade de um serviço prestado por uma determinada empresa, qualidade de um produto em geral. Então, a qualidade ela tem diversas situações. Aqui, nessa aula, a gente vai focar, claro, na qualidade de um produto em geral e na qualidade de um serviço prestado. Lembrando sempre daquela definição de biotecnologia, que é o uso de agentes biológicos ou de partes deles para fornecer um serviço ou um produto que é de interesse para a humanidade. Então, vamos focar nisso nas aulas a seguir. E a qualidade é um termo que pode ter diferentes significados para diferentes pessoas. Se vocês perguntarem, por exemplo, o que significa qualidade para um amigo de vocês ou para um familiar, vocês perceberão que cada um vai trazer consigo uma definição sobre o termo. E apesar de a qualidade ser um conceito que já está bem assimilado, que já está bem conhecido, os seus métodos e suas ferramentas específicas para alcançar essa qualidade ainda eles não são completamente conhecidos. Caso contrário, os problemas que a gente relatou na aula anterior, eles não seriam tão recorrentes, principalmente nas empresas. A qualidade de um produto pode ser olhada sob duas ópticas, a do produtor e a do cliente. Do ponto de vista do produtor, a qualidade se associa à concepção e produção de um produto que vá ao encontro das necessidades do cliente. Vocês, como futuros biotecnólogos,
ou biotecnologistas precisam pensar de maneira inovadora, precisam imaginar o que os seus clientes querem, o que eles precisam. Vocês precisam tentar fazer uma pesquisa, prever qual é a necessidade do seu cliente e tentar fornecer um produto que atenda às necessidades dos clientes. Por exemplo, será que os seus possíveis clientes eles querem processos mais rápidos, processos mais eficientes? Será que eles querem projetos que sejam ambientalmente amigáveis? Eles querem produtos naturais, produtos veganos, produtos mais baratos? Então, vocês precisam entender qual é a necessidade do cliente. Mas agora, olhando do ponto de vista do cliente, a qualidade ela vai estar associada ao valor e à utilidade reconhecida ao produto, estando muitas vezes muito relacionada ao preço deste produto. Então, pessoal, a gente sempre tem que ter em mente, tem que ter definido de forma bem clara e objetiva que para uma empresa é muito importante apurar quais que são as necessidades do cliente e assim definir quais que são os requisitos para os seus produtos, certo? Aqui nós temos as definições de alguns pesquisadores e algumas associações sobre o que é qualidade. Para a American Society for Quality, a Sociedade Americana para a qualidade é um termo subjetivo, para o qual cada pessoa ou setor tem a sua própria definição. E para William Edwards Deming, a qualidade é uma melhoria contínua. Então, a qualidade não é algo estático, ela vai se modificando conforme os requisitos da empresa, conforme os requisitos do consumidor. Então, ela vai se modificando continuamente. Isso corrobora também com a definição de Philip Crosby e de Joseph M. Durham, em que ambos pesquisadores eles vão mostrar que a qualidade vai variar conforme os requisitos do mercado. Então, por exemplo, Philip Crosby ele vai falar que a qualidade é a conformidade com os requisitos, enquanto que Joseph vai falar que a qualidade é a adequação ao uso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas definições das ISO, que são normativas para a padronização de alguns processos, de alguns alimentos, que são normativas voltadas à padronização. Por exemplo, a ISO 8402 de 94, ela vai falar que a qualidade é um conjunto de características de uma entidade que lhe conferem aptidão para satisfazer necessidades exprimidas e implícitas. Essa satisfação a necessidades exprimidas e implícitas nada mais são do que os requisitos que o consumidor deseja para um determinado produto. Aqui na ISO 9000, nós temos que a qualidade é a aptidão de um conjunto de características intrínsecas para satisfazer exigências. Novamente, nós temos aqui satisfação como o termo em destaque, porque a satisfação do cliente é muito importante. Ela vai exprimir exatamente o quanto dos requisitos foram satisfeitos naquele seu produto. E na ISO 9001, nós temos que a qualidade é um grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos. Temos aqui em destaque as características que são necessárias para satisfazer os requisitos, certo? Então, visto que a qualidade está intimamente relacionada à satisfação dos requisitos do cliente, é necessário que o seu produto, seja ele um produto físico ou um serviço, ele tenha uma característica inovadora ou diferenciada que vai chamar a atenção do seu cliente. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o que são características, o que são requisitos. Um produto ele vai ter características físicas, sensoriais, comportamentais, temporais,
ergonômicas, funcionais, que vão servir para atender aos requisitos de um determinado cliente. Como características físicas, a gente pode citar como exemplo padronização do tamanho dos pães, o formato dos biscoitos, padronização nas características físico-químicas de um produto, como uma enzima, um cosmético. Então, temos essas padronizações. Como características sensoriais, a gente pode se referir à cor, ao sabor, à textura de um determinado produto. Como características comportamentais, nós temos a cortesia no atendimento, a atenção prestada, a pesquisa pela satisfação do cliente. Como características temporais, nós vamos ter a pontualidade, o atendimento no horário marcado. A gente também não precisa focar apenas na logística, que é pontualidade, atendimento, mas a gente também pode focar no produto, como a validade do produto. Na biotecnologia, a gente pode produzir produtos com prazo de validade mais expandido. Então, como características ergonômicas, a gente sabe que, como a qualidade não está apenas associada ao produto final, nós temos que pensar em toda a linha de produção. E pensando em toda a linha de produção, o conforto dos produtores é muito importante. Porque se os nossos produtores estiverem cansados, isso pode diminuir muito a qualidade do nosso produto e também pode causar acidentes de trabalho. Então, as características ergonômicas são muito importantes. E claro, a gente também tem as características funcionais. Hoje, os consumidores eles estão muito atentos às características funcionais de um determinado produto. Por exemplo, se esse produto tem atividade antimicrobiana, se ele é um produto bioativo, se ele é nutracêutico, se ele vai trazer algum benefício para a saúde. Por exemplo, se ele é antioxidante, anti-inflamatório, antitumoral. Então, as características funcionais são muito importantes. E é cada vez mais um requisito do consumidor. Então, a empresa deve apurar quais são as necessidades dos clientes e assim definir quais são os requisitos do produto. Observem que eu destaquei aqui necessidades e requisitos. Os requisitos do produto vêm a partir das necessidades dos clientes e a empresa consegue apurar essas necessidades a partir de uma avaliação do mercado, a partir de uma pesquisa. Então, cada requisito vai ser em seguida quantificado a fim de que a qualidade possa ser interpretada por todos, pela empresa, pelos trabalhadores, pelos gestores e também pelos clientes, exatamente da mesma forma. Porque como a qualidade está implícita em todo o processo, todos os trabalhadores envolvidos naquela produção, naquela empresa, eles devem estar a par dos requisitos necessários para o produto final. E os requisitos de um produto são definidos em termos de variáveis como comprimento, largura, altura, peso, cor, resistência, durabilidade, funções desempenhadas, tempo de entrega, simpatia de quem atende ao cliente, rapidez no atendimento, eficácia do serviço, dentre tantos outros pontos, focando sempre no que o mercado está pedindo. O foco sempre deve estar no cliente. As características inerentes do produto são confrontadas com os requisitos exigidos por aqueles que vão adquirir esse produto, ou seja, pelos requisitos exigidos pelos clientes. Por exemplo, um cliente ele quer um cosmético que diminua as expressões faciais, que hidrate a pele, que seja natural e que não tenha sido testado em animais. Esses são os requisitos do cliente. Então, a empresa deve produzir um produto que atenda esses requisitos. O mesmo também vale para os alimentos. Um cliente pode querer um sorvete doce, gostoso, viscoso, mas que não contenha lactose nem açúcar.
Esses são os requisitos do cliente. Cabe à empresa tentar cumprir esses requisitos. Então, quanto mais características de um produto específico atenderem a um determinado requisito do consumidor, então, quanto mais características do produto atenderem aos requisitos do consumidor, então maior será a qualidade deste produto. Agora, nós vamos citar alguns critérios para a avaliação da qualidade de produtos e serviços. Para produtos, nós temos o desempenho, a oportunidade, contabilidade, durabilidade, estética, interface pessoal, reputação, facilidade de uso, características, consistência, uniformidade, precisão, conformidade e especificações. Para serviços, nós temos consistência, velocidade de atendimento, atendimento, atmosfera, acesso, custo, tangíveis, credibilidade, segurança, competência e flexibilidade. Como cada um desses critérios tem a sua definição própria e vai variar de acordo com o produto e o serviço fornecido, nós não vamos comentar todos nesta aula. Mas só frisando com vocês, o nível de qualidade que se deseja alcançar com um produto necessita estar de acordo com o mercado que a gente está buscando. Por exemplo, se nós estamos buscando um mercado agropecuário, se nosso produto vai ser uma ração animal, o nível de qualidade deste produto é diferente do nível de qualidade de um produto se o nosso foco é o mercado de alimentos para seres humanos, do mercado de alimentos para humanos saudáveis ou de alimentos para humanos debilitados ou para crianças. Então, dependendo do mercado, dependendo do público, a qualidade também vai ser muito influenciada. Um produto com qualidade significa que ele deve mostrar um desempenho que vai reunir as seguintes características: durabilidade, confiabilidade, precisão, facilidade de operação, facilidade de manutenção. E a qualidade no produto ou na prestação de serviços se obtém com pessoas preparadas, processos controlados, matérias-primas adequadas. Mas voltando aqui à temática para a biotecnologia, essas pessoas preparadas aqui são vocês, futuros biotecnólogos ou biotecnologistas. São o pessoal terceirizado que vai cuidar da manutenção do local, são os gerentes, são os contadores, são todo o pessoal que vai trabalhar na empresa de maneira geral. E quem vai controlar esses processos também são vocês. Tanto as características gerais do processo, como temperatura, umidade, pressão, tempo, quanto os materiais que vão ser utilizados nesse processo. E aí que entra as matérias-primas. Cabe a vocês escolherem as matérias-primas mais adequadas, escolherem os melhores fornecedores para esse material, para assim vocês conseguirem produzir algo com um custo-benefício excepcional. E no início, o conceito de qualidade estava mais associado à conformidade às especificações do cliente. Só que, posteriormente, este conceito evoluiu para a visão de satisfação do cliente. Agora eu quero que vocês observem esta imagem aqui. Nesta imagem, a gente pode ver o cliente que vai fornecer os requisitos. Então, a partir da gestão de recursos, a gente vai fazer uma pesquisa sobre quais são os requisitos do nosso cliente, o que ele realmente deseja. A partir dos requisitos dos nossos clientes, a gente vai realizar o nosso serviço. Então, aqui em rosa, nós temos toda a gestão da qualidade da nossa empresa. Em rosa, nós temos a nossa empresa trabalhando.
Ela vai realizar o serviço, vai medir, analisar a melhoria deste produto, deste serviço, vai gerir este recurso, vai realizar as atividades que são de responsabilidade da gestão. Então, vai trabalhar em cima de atender os requisitos do cliente. E quando o nosso produto estiver pronto, o nosso serviço estiver pronto, ele vai ser entregue ao nosso cliente. E o nosso cliente ele vai dar um feedback à empresa através de sua satisfação. Então, a satisfação do cliente é o quanto os requisitos dos clientes foram atendidos por aquele produto ou por aquele serviço. E essa satisfação do cliente vai ser medida e analisada pela empresa. Caso a satisfação não seja adequada, vai ser propostas melhorias, que vão ser implementadas conforme a gestão de recursos, e assim vai melhorando, se vai se progredindo aquele determinado produto ou aquele determinado serviço. Então, para não estender muito a aula de hoje, nós vamos pausar por aqui e na próxima aula a gente discute sobre os históricos da qualidade. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à aula de hoje, podem me mandar mensagem. Aguardo vocês na próxima aula.